Oi, meu nome é Padre Mark Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira trazida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 226, parabéns pessoal! Hoje vamos ler Jeremias, capítulo 3, Isaías não, terminamos Isaías há uns dias atrás. Vamos ler Jeremias 3, Ezequiel, capítulos 29 e 30 e também Provérbios, capítulo 14, versículos de 13 a 16. A Bíblia, que eu uso todos os dias, é a Bíblia da Grande Aventura, da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir, porém recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais serão os próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, é só baixar o plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal e ativar o sininho. Aí a gente vai aparecer para você todos os dias esse ano e você não vai perder nenhum episódio. Enfim, como eu disse, é o dia 226, vamos ler Jeremias capítulo 3, Ezequiel 29 e 30 e Provérbios 14, versículos de 13 a 16. O livro do profeta Jeremias, capítulo 3. Poderás voltar a mim? Se um homem repudia sua mulher, e ela se separa e casa com outro, voltará a ele para ela? Não está infamada esta mulher? Pois tu fornicaste com muitos amantes. Poderás voltar a mim, oráculo do Senhor? Ergue os olhos para as dunas e vê. Onde não fizeste amor? Como nômade no deserto, tu te sentavas nos caminhos, à disposição deles, e profanaste a terra com tuas infames fornicações. Faltavam os aguaceiros, não viam a chuva, e tu, prostituta descarada, não sentias vergonha. Agora mesmo me dizes: tu és meu pai, meu amigo de juventude, pensando, não guardará por mim um rancor eterno. E tão tranquila continuavas produzindo maldades. As duas irmãs. Durante o reinado de Josias, o Senhor me disse: viste o que fez Israel, a apóstata? Foi por todos os montes altos e se prostituiu sob toda a árvore frondosa. Eu pensei que depois de fazer tudo isso voltaria para mim, mas não voltou. Então sua irmã Judá, a infiel, viu que eu havia despedido a apóstata Israel por suas infidelidades, dando-lhe a ata de divórcio. Contudo, a infiel Judá não temeu, mas foi e se prostituiu também ela. E assim, com seu fácil prostituir-se, infamou o país, porque cometeu adultério com a pedra e a madeira. Apesar de tudo, sua irmã, a infiel Judá, não voltou para mim de todo o coração, mas de mentira. Oráculo do Senhor. O Senhor me disse: a apóstata Israel é inocente, comparada à infiel Judá. Voltai, filhos apóstatas. Vai e proclama esta mensagem ao norte. Volta, apóstata Israel, oráculo do Senhor, e não vos farei cara feia, porque sou leal e não guardo rancor eterno. Oráculo do Senhor. Mas reconhece tua culpa, pois te rebelaste contra o Senhor teu Deus. Prodigalizaste teu amor a estranhos, sob toda a árvore frondosa, e me desobedeceste, oráculo do Senhor. Voltai, filhos apóstatas, oráculo do Senhor, pois eu sou vosso dono. Escolherei um de cada cidade, 2 de cada tribo, e vos trarei a Sião. E vos darei pastores que me agradem, que vos apacentem com saber e acerto. Então, quando crescerdes e vos multiplicardes no país, oráculo do Senhor, já não se nomeará a arca da aliança do Senhor. Não se recordará, nem se mencionará. Não sentireis falta, nem se fará outra. Naquele tempo chamarão Jerusalém trono do Senhor. Acorrerão a ela todos os pagãos, porque Jerusalém levará o nome do Senhor, e já não seguirão a maldade de seu coração obstinado. Naqueles dias, Judá irá reunir-se com Israel, e juntas virão do país do norte, para a terra que dei a vossos pais em herança. Eu havia pensado contar-te entre meus filhos, dar-te uma terra invejável, a pérola das nações em herança, esperando que me chamasses meu pai e não te afastasses de mim. Mas assim como uma mulher traz seu amante, assim me traiu Israel, oráculo do Senhor. Ouvi, escuta-se nas dunas o pranto suplicante dos israelitas, que se extraviaram do caminho, esquecidos do Senhor seu Deus. Voltai, filhos apóstatas, e vos curarei de vossa apostasia.
viemos a ti. Aqui estamos, viemos a ti, porque tu, Senhor, és nosso Deus. Certo, são mentira as colinas e o barulho dos montes. No Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. A vergonha devorou as poupanças de nossos pais desde sua juventude. Vacas e ovelhas, filhos e filhas. Sobre nossa vergonha nos deitamos e nos cobre o rubor, porque pecamos contra o Senhor nosso Deus, nossos pais e nós mesmos, desde a juventude até hoje, e desobedecemos ao Senhor nosso Deus. O livro do profeta Ezequiel, capítulo 29. Contra o Egito. No 10º ano, no dia 12 do 10º mês, o Senhor me dirigiu a palavra. Filho de Adão, volta o rosto para o faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Fala assim: Isto diz o Senhor. Aqui estou contra ti, faraó, rei do Egito, colossal crocodilo deitado no leito do Nilo. Que dizes, o Nilo é meu, fui eu que o fiz. Eu te porei argolas nas fauces, prenderei em tuas escamas os peixes do teu Nilo. Eu te tirarei do leito do teu Nilo com todos os peixes do teu Nilo, presos em tuas escamas. Eu te lançarei na estepe, a ti e aos peixes do teu Nilo. Jazerás no deserto, sem que ninguém te recolha e te enterre. Eu te jogarei como comida às feras da terra e às aves do céu. Assim saberão os habitantes do Egito que eu sou o Senhor. Porque foste bastão de caniço para a casa de Israel. Quando a mão deles te empunhava, tu rachaste, eles furaste a mão. Quando se apoiavam em ti, tu te quebraste e os fizeste cambalear. Por isso, assim diz o Senhor: trago a espada contra ti. Exterminarei em ti homens e animais. A terra do Egito será desolação e ruína. Saberão então que eu sou o Senhor. Por teres dito, o Nilo é meu, fui eu que o fiz. Por isso, aqui estou contra ti e contra o teu Nilo. Transformarei o Egito em ruínas, em deserto desolado, de Magdol a Siene e até as fronteiras da Etiópia. Por ela não transitará pé humano, não a percorrerá casco de animal. Ninguém a povoará por 40 anos. Tornarei o Egito a mais desolada de todas as terras. Suas cidades ficarão mais arrasadas que todas as cidades em ruínas por 40 anos. Dispersarei o Egito entre as nações, eu o espalharei pelos países, porque isto diz o Senhor. Ao cabo de 40 anos recolherei o Egito dentre os povos pelos quais andar disperso. Mudarei a sorte do Egito, fazendo-os regressar à terra de Patros, a seu berço, onde formarão um reino miserável, o mais miserável de todos os reinos, e não voltarão a alardear diante das nações. Eu os farei diminuir para que não submetam as nações. Já não serão a confiança da casa de Israel, mas lhe denunciarão o delito de tê-los seguido. Saberão então que eu sou o Senhor. Nabucodonosor conquistará o Egito. No ano 27, no primeiro dia do primeiro mês, o Senhor me dirigiu a palavra. Filho de Adão, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, impôs a seu exército dura campanha contra Tiro. Toda a cabeça ficou calva, toda a costa esfolada. Mas nem ele, nem seu exército nada tiraram da campanha contra Tiro. Por isso, assim diz o Senhor: vou entregar o Egito a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Levará seus tesouros, o despojará e o saqueará. Servirá de pagamento a seu exército. Como pagamento por sua façanha, pois a fizeram por mim, eu lhe entregarei o Egito, oráculo do Senhor. Nesse dia farei germinar o vigor da casa de Israel, e a ti darei uma palavra intrépida no meio deles, e saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 30. O dia do Egito. O Senhor me dirigiu a palavra. Filho de Adão, profetiza, isto diz o Senhor. Ululai, ai daquele dia, pois está perto o dia do Senhor. Será dia de nuvens, a hora das nações. A espada virá contra o Egito, e a Núbia estremecerá, quando caírem trespassados no Egito. Seus tesouros serão arrebatados, seus alicerces demolidos. Etiópia, Fute, Lídia e toda a Arábia, Líbia e os habitantes do país aliado cairão com eles pela espada.
Isto diz o Senhor. Cairão os que apoiam o Egito, seu orgulhoso poderio minguará. De Magdol até Siene cairão pela espada, oráculo do Senhor. O país ficará mais desolado que qualquer outro país, suas cidades mais arruinadas que qualquer outra cidade. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu atear fogo no Egito e ficarem desbaratados todos os que o auxiliam. Nesse dia enviarei mensageiros em barcos para assustar a confiante Etiópia. Estremecerão no dia do Egito, dia que está chegando. Isto diz o Senhor. Porei fim ao luxo do Egito por meio de Nabucodonosor, rei da Babilônia. A ele e às suas tropas, terror das nações, eu vou trazê-los para devastar o país. Desembainharão a espada contra o Egito, enchendo o país de trespassados. Transformarei o Nilo em secura. Venderei o país a desalmados. Arrasarei o país e tudo que há nele por mãos de bárbaros. Eu, o Senhor, falei. Isto diz o Senhor. Exterminarei os ídolos, acabarei com os deuses de Mênfis e com os príncipes do Egito, que não existirão mais. Amedrontarei o Egito, arrasarei Patros, atearei fogo em Tanis, e farei justiça contra Tebas. Derramarei minha cólera sobre Pelúsio, cidadela do Egito. Exterminarei a multidão de Tebas. Atearei fogo no Egito, Pelúsio se retorcerá de dor. Abrirão brechas em Tebas. Os jovens de Heliópolis e de Bubaste cairão pela espada. As mulheres irão cativas. Em Táfnis o dia escurecerá, quando eu quebrar aí o cetro do Egito e extinguir sua teimosa soberba. Uma nuvem a velará. Suas filhas irão cativas. Farei justiça contra o Egito e saberão que eu sou o Senhor. No 11º ano, no dia 7 do primeiro mês, o Senhor me dirigiu a palavra. Filho de Adão, quebrei o braço do faraó, rei do Egito. E aí o tens. Não o vendaram aplicando medicamentos, colocando uma bandagem para que recupere as forças e assim possa empunhar a espada. Portanto, isto diz o Senhor. Aqui estou contra o faraó, rei do Egito. Vou quebrar-lhe os 2 braços, o sadio e o quebrado, e farei que lhe caia da mão a espada. Dispersarei o Egito entre as nações e o espalharei pelos países. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia e lhe porei na mão a minha espada. Quebrarei os braços do faraó, que gemerá diante dele com gemidos de esfaqueado. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia, e os braços do faraó cairão. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu entregar minha espada ao rei da Babilônia, para que a descarregue contra o Egito. Dispersarei o Egito entre as nações e o espalharei pelos países, e saberão que eu sou o Senhor. O livro de Provérbios, capítulo 14, versículos de 13 a 16. Também entre risos chora o coração, e a alegria acaba em aflição. O insensato se saciará de sua conduta, e de suas obras o homem bom. O ingênuo crê em tudo, o sagaz presta atenção em seus próprios passos. O sensato é cauteloso e se afasta do mal. O nécio lança-se confiante. Pai Santíssimo, te agradecemos mais uma vez por esse dia. Agradecemos por falar conosco, agradecemos por nos chamar para sermos teus, agradecemos por nos dar a graça de voltarmos para ti todos os dias. Por favor, aceita nossos agradecimentos e o nosso louvor, e nos ajude a caminhar por teus caminhos. Nos ajude a ser sábios, nos ajude a não sermos ingênuos, mas a sermos sensatos e a usar os dons que nos destes para cumprir a tua vontade. Fazemos essa oração por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa, pessoal, acho que vale a pena lermos de novo esses provérbios, porque, nossa, o capítulo 14 de Provérbios tem sido incrível demais, não é não? O sensato é cauteloso e se afasta do mal. O nécio lança-se confiante. Cara, isso aqui realmente... O sensato é cauteloso e se afasta do mal. O nécio lança-se confiante. Quantas vezes pensamos que termos limites ou regras em nossas vidas é algo que tira a nossa liberdade? Porque às vezes confundimos liberdade com uma licença, né? Pensamos que a liberdade é poder fazer o que der na telha e fazer o que você quiser sem consequências. Então, ignoramos as regras e vivemos de qualquer jeito. Porém, o conceito de liberdade seria o poder
de fazer o que devemos fazer. É a habilidade de escolher o bem e agir conforme a vontade de Deus. E isso é algo totalmente diferente de fazer o que der na cabeça. Isso seria uma licença, e liberdade não se trata de licença para fazer qualquer coisa. A verdadeira liberdade é a capacidade de fazer o que devemos fazer. É a liberdade de amar como devemos amar, de adorar como devemos adorar, porque muitas vezes não temos essa liberdade, né? Não conseguimos amar como deveríamos, não conseguimos falar como deveríamos, não é? Nem viver como deveríamos, porque não conquistamos essa liberdade em nossos corações. E o caminho para conquistá-la é ser como esse homem sensato, que é cauteloso e se afasta do mal. Conseguir se afastar do mal quando o vemos e não ter uma licença para fazer o que der na nossa cabeça. É realmente uma bênção incrível. Falando em bênçãos, hoje vimos Ezequiel, e ele lembra do contexto do livro de Ezequiel, né? Ele foi levado na segunda onda do exílio. A primeira onda foi onde Daniel e seus amigos foram levados, a segunda, que Ezequiel vem para Babilônia, e ainda vai ter vamos ver daqui um dia ou dois, a terceira, que é onde Jerusalém é tomada e completamente destruída pelos babilônios. E todo mundo, exceto os cegos e os coxos, os aleijados, são levados de Jerusalém para a Babilônia. Então, Ezequiel está aqui antes dessa destruição final de Jerusalém. Não final no sentido de derradeira, mas é a que vai acontecer nessa última onda do exílio. E ele está profetizando contra o Egito. E lembra que lá em Judá, o povo estava vendo o Egito como uma esperança, como alguém que pudesse ajudar eles contra os assírios, que pudesse ajudar eles contra os babilônios, e os egípcios, eles são infiéis, né? Eles são infiéis, porém, o povo quer fazer uma aliança com eles. Essa é a tentação que o povo de Deus, o povo judeu, tinha, a de fazer uma aliança com o Egito e com o faraó, né? E Ezequiel está dizendo, não depositem suas esperanças no Egito, não clamem a eles por ajuda. O Senhor até diz de forma bem explícita, né? Quebrarei os braços do faraó, que gemerá diante dele com gemidos de esfaqueado. Inclusive, não só isso, diz lá também no versículo 12 do capítulo 30. Transformarei o Nilo em secura, venderei o país a desalmados. E também não só isso, mas darei forças a Nabucodonosor, ele carregará a minha espada. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia e lhe porei na mão a minha espada. Isso fala no final do capítulo 30, né? Lá no versículo 24. E no capítulo 25, e aí vem na nossa cabeça, né? Ué, mas peraí. Os babilônios não são melhores que os egípcios. E sim, você está completamente certo. E vamos ver, quando chegarmos ao fim desses profetas, que ele também vai profetizar contra a Babilônia. E não é porque eles estão esperando para profetizar contra a Babilônia, mas é porque eles estão destacando o fato de que Deus pode usar até essas nações ímpias, essas pessoas pecadoras. Deus pode usá-las para corrigir as nações, para corrigir até o seu próprio povo. E é isso que ele está fazendo com o exílio, né? Os babilônios, através de Nabucodonosor, estão sendo o instrumento de Deus para trazer o arrependimento futuro do povo de Israel. Então, se isso soa estranho para você, tipo, peraí, o Senhor acabou de falar que vai pôr sua espada nas mãos do rei da Babilônia e vai fortalecê-lo? Então eles são bons? É isso? Não, não é. É porque Deus pode usar até essas pessoas perversas e más para alcançar seus fins. Espero que tenha feito sentido a explicação. Agora, indo para Jeremias. E lembra, Jeremias viveu para ver os assírios. Ele viveu para ver os babilônios. Ele viveu para ver a queda, a destruição de Jerusalém. Mas aqui nesse capítulo, ele está no começo de seu ministério, ou seja, o rei Josias ainda está vivo. Lembra de Josias? Ele foi o rei que arrumou bem a bagunça, ele fez toda aquela renovação do culto no templo. E lembra que Jeremias era originalmente um sacerdote, então Josias tinha restaurado o culto no templo, né? Então diz lá, durante o reinado de Josias, o Senhor me disse, viste o que fez Israel, a apóstata? Foi por todos os montes altos e se prostituiu sob toda a árvore frondosa. E lembra que, durante o reinado do rei Josias, e de todos os outros reis, na verdade, haviam pessoas que trocavam a adoração a Deus no templo por cultos a falsos deuses. Lembra que falamos sobre isso antes, que cada colina alta, cada árvore frondosa, esses lugares basicamente significavam culto a falsos deuses, porque as pessoas iam a esses lugares fazer essas coisas, cultuar falsos deuses, montar falsos templos. Mas não só isso, também era praticado lá prostituição cultual, por assim dizer. E é uma das razões pelas quais relacionar idolatria com adultério é bem
apropriado, é uma analogia que faz muito sentido, porque as pessoas, além de adorar outros deuses, elas também faziam isso deturpando e profanando o relacionamento sexual. E vimos isso ontem também no capítulo 2. No versículo 32 do capítulo 2 fala: Acaso uma jovem esquece suas joias, uma noiva seu cinturão? Pois meu povo me esqueceu por dias sem conta. Como te sentes feliz no caminho do teu amor? Como aprendeste bem o mau caminho? Em tuas mãos há sangue de pobres inocentes. Não os surpreendestes abrindo um rombo. Então vamos lá. Acaso uma jovem esquece suas joias, uma noiva seu cinturão? Então, tenha isso em mente, que aqui no Antigo Testamento, quando alguma moça do povo judeu era casada, ela vestia certas roupas para indicar que ela era casada, como se fosse um anel de casamento. E aqui o Senhor está dizendo, pode alguém se esquecer que é casada? Tipo, tirar seu anel de casamento, né? Não usar as roupas que indicariam que você é casada, que você já pertence a alguém, que alguém já te ama e que você já declarou seu amor a esse alguém. Meu povo faz isso. Meu povo me esqueceu por dias sem conta. Porque, tipo, já se passaram 800 anos, né? Aqui na época de Jeremias já tem 800 anos que Israel tem sido infiel. Daí continua. Como aprendeste bem o mau caminho. E essa parte em outras traduções aparece como e até as mulheres mais perdidas ensinaste teus caminhos. E isso traz aquela ideia que, assim, de vez em quando o nosso pecado afeta apenas a nós mesmos, né? É super raro, mas acontece, de ser só nossa decisão e nós sofremos as consequências. Porém, ele fala ali, até a outras pessoas ensinaste seus caminhos. Isso é o que chamamos de pecado de escândalo, né? O pecado de escândalo é aquele que, tipo, você não só escolhe pecar, mas através do seu pecado, você leva outros a pecar também. Não sei se fez sentido. É isso que Jeremias está dizendo aqui. Até as mulheres mais perdidas ensinaste teus caminhos. Daí ele continua, depois. Em tuas mãos há sangue de pobres inocentes. Ele fala tudo isso no capítulo 2 que vimos ontem. Porém, ouvimos de novo hoje no capítulo 3, e eu quis relembrar essa parte do capítulo 2 porque aqui no versículo 6 do capítulo 3 ele diz: Viste o que fez Israel, a apóstata? Foi por todos os montes altos e se prostituiu sob toda a árvore frondosa. E assim, toda essa perversão e promiscuidade, esse culto de prostituição, tem um preço, né? E esse preço são as vidas inocentes que são usadas como prostitutas nesses cultos. Esse preço é o número de crianças que são concebidas nesses templos de prostituição. E Jeremias está fazendo essas conexões no versículo 34 do capítulo 2, que diz: Em tuas mãos há sangue de pobres inocentes. Das pobres inocentes que são forçadas, né, que eram usadas no tráfico sexual que acontecia ali, e sangue inocente também das crianças que seriam concebidas nesses cultos de prostituição, que depois muitas vezes acabavam sendo até sacrificadas ao falso deus Moloch. Então reconhecemos que nossos pecados raramente se resumem a nós mesmos. Na maioria das vezes eles se estendem e afetam aqueles ao nosso redor, e muitas vezes outras pessoas sofrem as consequências dos nossos próprios pecados. E é isso que Jeremias está dizendo aqui. Vamos ouvi-lo falar mais e mais sobre isso nos próximos dias, mas por hoje acho que é o suficiente para a gente reconhecer que esse é o nosso chamado. Para todos nós nos arrependermos e retornarmos ao Senhor. Porque podemos continuar, assim como vimos ontem, dizendo: eu fui pego, mas eu não fiz nada, eu sou inocente, eu não vou confessar. Ou podemos dizer ao Senhor: Senhor Deus, é verdade. Eu entreguei meu coração a outras coisas, eu pequei contra ti, eu dediquei minha vida a ídolos. Porém hoje eu reconheço minha culpa e venho pedir a ti que me receba de volta. E essa é a nossa oração. Na verdade ela é uma resposta, porque o Senhor sempre nos chama a voltar a Ele. Precisamos apenas responder o seu chamado. Então, vamos fazer isso. Mas como eu sempre digo, e é sempre bom reforçar, que isso não é algo que conseguimos fazer sozinhos. Precisamos da graça de Deus. E nenhum de nós está sozinho. Fazemos parte dessa comunidade, já passamos 226 dias nessa jornada juntos e continuamos a interceder e a rezar uns pelos outros, porque precisamos uns dos outros e precisamos de Deus. E a boa notícia é que temos ambos. Temos uns aos outros e temos a Deus. Então continuem rezando uns pelos outros, continuem rezando por mim, eu estou sempre rezando por você. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.